A Escola Rajenderaus apresenta A Cartomante, de Machado de Assis. Hamlet observa Horácio, que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa vã filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas. Disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou! Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela, sério e fixo. Jurou que ele queria muito, que os seus sustos pareciam de crianças. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois... Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da velha guarda. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluco. Tu crês deveras nessas coisas? Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos devera. Uniram-se os três, Vilela, Camilo e Rita. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala, e de Rita apenas um cartão vulgar, com um comprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas. A velha caleça de praça, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinho ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se cercando dele, envolveu-o todo. No dia seguinte, estando na repartição, Camilo recebeu este bilhete de Vilela. Venha já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama. Rita, subjugada e lacrimosa, Vilela, indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria e esperando para matá-lo. Camilo estremeceu. Tinha medo. Depois, sorriu amarelo. E, em todo caso, repugnava-lhe a ideia de recuar. E foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita, que lhe explicasse tudo. Camilo ia andando, e quieto e nervoso. Não reliu o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas, ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido, com a própria voz de Vilela. Venha já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Ditas assim, pela voz do outro, tinha um tom de mistério e ameaça. Vem já para quê? Era perto de 1h da tarde. A comoção crescia, de minuto a minuto. Tanto imaginou que se iria passar, que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente, tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois rejeitou a ideia, vexado de si, e seguiu, picando o passo, na direita do Largo da Carioca, para entrar num tilbury. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo.
Quanto antes, melhor. Não posso estar assim. Camilo reclinou-se o tiburi para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo. As velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse, e inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou-se a esvair-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua, gritavam os homens, safando a carroça. Anda! Agora! Empurra! Vá! Vá! Deu por si na calçada, ao pé da porta. Disse ao cocheiro que esperasse. E rápido, enfiou pelo corredor e subiu as escadas. E bateu. Não aparecendo ninguém, teve ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue, as fontes latejavam-lhe. Ele tornou a bater. 1, 2, 3 pancadas. Veio uma mulher, era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fê-lo entrar. Dali, subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima, havia uma salinha. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas na mesa e disse-lhe: Vejamos primeiro o que é que eu trago aqui. O senhor tem um grande susto Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. e quer saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não? A mim e a ela. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido, pegou outra vez as cartas e as baralhou, com os dedos longos e finos, de unhas descurradas. Baralhou-as bem, transpôs os maços, 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-los. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me. Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então, ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria, nem a um, nem a outro. E ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou nas gavetas. A senhora restituiu minha paz ao espírito. Esta levantou-se rindo. Vavá, ragazza namorada. Passas custam dinheiro. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vavá, tranquilo. Olhe a escada, é escura. Ponha o chapéu. Tudo lhe parecia agora melhor. Azul gravíssimo. Vamos depressa! Daí a pouco, chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições descompostas. Fez-lhe um sinal e foram para uma saleta inferior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Meu Deus! Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e os 2 tiros de revólver estirou o morto no chão.